Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem. E hoje chegamos a um episódio com o qual eu tenho a maior alegria de apresentar. Este momento histórico é o meu favorito em questão de representação pictórica na pintura. Então, bem-vindas a mais um episódio de Mulheres nas Artes. E hoje a gente vai mergulhar em dois estilos artísticos, um muito pertinho do outro, que exaltam como nunca a sensualidade, o luxo, o poder, que é o barroco e o rococó. Enquanto o barroco traz uma dramaticidade maior, uma teatralidade, muito das representações vem exatamente do teatro, principalmente no que tange as figuras femininas. O rococó refinou essa estética e coloca mais leveza, coloca representações mais sedutoras, coloca representações mais vívidas, com tons mais lavados, exatamente para trazer essa leveza. Mas esse episódio é interessante para a gente pensar se essa nova forma de representação nos empodera ou apenas coloca a gente como objeto de desejo. Eu acredito que no barroco, assim, uma questão minha, realmente nos coloca como um objeto de desejo de uma narrativa. No rococó, a gente tem as duas coisas. A gente tem essa questão de ser desejada e de se colocar um pouco dos nossos desejos e isso trazer uma certa força para o feminino. Mas isso sou eu. Então a gente vai descobrir juntos e juntas sobre essas questões. A mulher no barroco, entre virtude e desejo. Então, o barroco surge no século XVII, como resposta da reforma protestante e o desejo da Igreja Católica de reconquistar os fiéis por meio da arte. Lembra como eu disse nos últimos episódios? As missas eram cantadas e celebradas no latim, sendo que a maioria era analfabeta e provavelmente não sabia nem corretamente o uso da língua em que fazia parte. Sendo assim, com a Reforma Protestante, por Martinho Lutero, por outros demais que acabaram por interceder nessa mudança religiosa, a Igreja também entra na onda de mudanças e se reorganiza. Ainda continua se reorganizando exatamente para que contenha ainda boa parte dos seus fiéis, por assim dizer. Esse estilo é marcado por um intenso jogo de luz e sombra, de gestos dramáticos e grande expressividade. Então, eu coloquei duas, né? Duas imagens, a de trás é o êxtase de Santa Teresa e a que está mais à frente é a Madalena penitente do Caravaggio. E nesse momento, a representação feminina, a gente tem de novo aquela volta da mulher santa e da mulher pecadora. Maria e Maria Madalena. Então, Maria Madalena arrependida e a Virgem Maria exaltada com êxtase e outras heroínas bíblicas como Raquel, Judite, são temas recorrentes neste período. Vamos ver Artemísia, que no episódio passado falamos um pouco dela, com o qual eu não falo corretamente até hoje o sobrenome dela, mas deveria saber. Então, durante o Barroco, algumas mulheres conseguiram se destacar no mundo da arte. A mais famosa dela é a Artemísia, que pintou mulheres fortes e vingativas.
E é ela que encabeça, na verdade, toda a estética do que a gente chama de female range hoje em dia, que pinta mulheres fortes, vingativas, desafiando a visão tradicional do feminino. Então a gente sempre foi retratada como frágeis, da mulher bentificada à mulher pecadora. Então, sempre à mercê de algo. E Artemisia muda esse raciocínio, sendo uma mulher, retratando, né, mulheres fortes que não são nem um pouco vulneráveis. Na verdade, o mundo se torna vulneráveis a partir da presença delas. Eu, eu tentei, né, uh, dar um jeito para não ficar tão gráfico todos os quadros com quais eu coloquei nessa série, mas a Artemisia ela é bem crua em questão de representação e das próprias tratativas com qual ela gostaria de representar e a representou. E chegamos à mulher do Rococó. Gente, como eu adoro este quadro. Deve ser com certeza o eu acho que é o meu quadro favorito, que é o balanço do Fragonard. No século XVIII, o Rococó surgiu como um contraponto do peso dramático do Barroco. Essa foi uma era de salões aristocráticos, onde a arte se tornou mais íntima, sensual, ornamentada. A mulher passa a ser retratada em cenas de lazer, romance, muitas vezes com uma carga de erotismo sutil. Então, o balanço é exatamente isso. Então, uma mulher que está se balançando e, por conta do movimento, ela perde um sapatinho bem donzela. E embaixo há o seu pretendente, acredito eu que seja seu pretendente, e ele olha debaixo das anáguas deste vestido maravilhoso e idílico, neste jardim fantástico. E logo atrás também existe um homem que está a balançar essa donzela, com a qual a gente vê uma valorização de um tempo de lazer, coisa que até então a gente via representações mais de figuras poderosas, de momentos bíblicos, de pinturas históricas em si, e não daquilo que é supérfluo. Então existe essa mudança muito grande de representação que é muito interessante. E na verdade a gente começa a perceber que isso não é uma coincidência. É uma mudança não só de comportamento, mas é uma mudança econômica também, que vai seguir. Mulheres influentes no Rococó. Entre o poder e o desejo. Muitas das mulheres retratadas no Rococó eram figuras influentes da nobreza, como a Madame de Pompadour, que para mim é uma das figuras mais interessantes historicamente falando e muito pouco explorada. Ela foi amante do Luís, meu Deus do céu, Luís XV, né? Que usava sua imagem na arte para afirmar o seu poder. Ela, na verdade, era uma grande patrona das artes. Ela se interessava por arte propriamente dito, pictoricamente falando, ela se interessava por música e ela era como se fosse a grande mãe das artes em Versalhes nessa época. Então, boa parte do que a gente encontra hoje é por conta desta senhora. Ao mesmo tempo que o Rococó reforça a visão da mulher como
um ser frívolo e sedutor, destinado ao prazer e à ornamentação. Também cria essa aura de poder e de ostentação, que por um rei, por um status quo da época, é muito interessante. Então, um dia, se vocês quiserem, se interessarem, eu trago para cá Madame de Pompadour para vocês, que é uma mulher fantástica, cheia de predicados. E assim, ser amante nessa época do rei da França não era algo, vamos dizer assim, com sentido. Tanto que a nossa querida protagonista aqui, ela era casada quando chegou à corte francesa. E o rei simplesmente olhou e, como ele era o rei, falou assim, a tomou para si, mesmo sendo casada, e ela teve essa vida. Então, assim, não se dizia não ao rei da França. Hoje em dia, eu recrimino a profissão da amante, mas nessa época, acho que não existia muita possibilidade de você dizer não. Essa é a grande verdade. Mas enquanto ela estava lá, ela não viveu somente da bonança, ela também foi uma grande facilitadora e possibilitadora das artes. Então, muitas das coisas nós devemos a Madame de Pompadour. Reflexões sobre o feminino no Barroco e no Rococó. Então, esses dois períodos também mostram duas faces do feminino. A dramaticidade e força, né, do Barroco e a delicadeza sensual do Rococó. Mas daí fica a pergunta, será que essas representações também deram poder pra gente? Ou apenas reforçaram papel imposto? Eu acho que sempre as duas coisas. Claro que a balança, ela nunca é equilibrada. Mas são as duas coisas. Principalmente aqueles que conseguem ver a realidade e tirar o melhor dessa realidade. Como foi no caso da Madame Pompadour. Ela podia ser uma do Barry, que foi depois acho que foi a última amante do Luís nessa época, com o qual eu não conheço tanto da história dela, mas eu acredito que não tenha tido tanta influência e tanta criação de produção artística quanto Madame Pompadour. É isso, minhas queridas discípulas de Afrodite. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo. Se você gostou desse vídeo, dê um like para continuar esse trabalho. E, por favor, siga o canal, siga no Spotify, Afrodite Podcast, em todas as redes sociais. E eu vejo vocês no próximo episódio.